Boa noite a todos. Vamos começar o nosso estudo de hoje com a nossa prece, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por estarmos aqui reunidos em nome da equipe de Frei Fabiano, que possamos, Senhor, abençoar a vida, agradecer a oportunidade da encarnação e que possamos servir a todos que nos buscam, sejam encarnados e desencarnados, que através da prece possamos auxiliar a todos que necessitam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como em todo o universo. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Mestre, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje o tema do Livro dos Espíritos é parte 3ª das Leis Morais, capítulo 4, Lei de Conservação, o necessário e o supérfluo. Questão 715 de Kardec para os Espíritos. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? O sensato o conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. A natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou limites de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Pergunta 717. Que pensar dos que assambarcam os bens da terra para se apropriarem o supérfluo, em prejuízo dos que não têm sequer o necessário? Desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionarem. Comentário de Kardec. O limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria, e os espíritos que ditaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem. Tudo é relativo, e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se apoiarem mutuamente. Os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Não têm de civilizado mais do que o verniz, como há pessoas que possuem da religião mais do que a aparência. Então aqui fica 3 questões de Kardec para os espíritos. E se formos fazer uma reflexão mais profunda dessa pandemia, dessa situação que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos mudar alguns hábitos, e principalmente com relação ao excesso do nosso consumo. Se tem alguma coisa que nós temos que buscar aprender nessa situação que estamos vivendo, é sobre o excesso do consumo. Então Kardec diz aqui que o limite entre o que é necessário e o que é supérfluo não tem nada de absoluto, ou seja, não existe uma regra comum para todos, onde a gente possa dizer onde acaba a necessidade e começa o supérfluo.
Mas nós, cada um individualmente, podemos buscar esse limite dentro das nossas condições financeiras, das nossas condições sociais. Não é igual para todos, mas nós podemos fazer essa análise dentro do que é necessário e do que é supérfluo, dentro do que nos está sendo possibilitado nessa encarnação. Quando se fala de necessidades, a gente pensa rapidamente nas necessidades básicas do alimento, da água, da saúde, da casa, da família, não é? Quando passamos aí por algumas situações e dizemos, nossa, estou com fome, poucos de nós conhecem a dor da fome, né? A fome que normalmente a gente cita não é a fome da pessoa que já passou dias sem comer. Quando a gente fala, estou com sede, a sede que nós passamos não chega perto daqueles que passam dias sem beber água. Então aí vem exatamente o que Kardec diz, que o limite da necessidade do supérfluo, ele não tem uma regra, porque é diferente para cada situação, para cada pessoa, para cada encarnação, né? Mas já faz a gente refletir. Muitas vezes quando a gente fala que está com fome, é porque a gente está com vontade, a gente está com desejo. Nós não estamos passando a necessidade de se alimentar. Assim acontece com outros desejos, que aos poucos a humanidade foi criando, né? Do estado de selvageria até hoje, do estado primitivo até hoje, evoluímos muito na questão de conforto, de tecnologia. Temos a geladeira, né? Que é uma grande aliada na tecnologia, porque antes estragavam muitos alimentos, porque não tinha como conservar os alimentos. Então, muitas inovações trouxeram a evolução. No entanto, como eles bem colocam aqui, nós fomos criando outras necessidades, que não são tão necessidades. Quando nós falamos de comunicação, quantos de nós, 10 anos atrás, não imaginava poder fazer uma chamada de vídeo? Hoje a gente faz uma chamada de vídeo com muita facilidade. Isso aproximou as pessoas, as famílias, aproximou pessoas de países diferentes, trouxe aí muita oportunidade. Ao mesmo tempo, em nome dessa tecnologia, estamos insaciáveis. Queremos cada vez mais aparelhos mais novos, queremos cada vez mais estarmos com a tecnologia de ponta e às vezes gastamos além do que podemos para ter esses recursos. Então aí nós vamos nos deparar com o supérfluo, não é verdade? Nesses tempos de isolamento e de pandemia, é hora da gente conferir um pouquinho dentro do nosso próprio lar quantas coisas nós adquirimos que não são úteis, que realmente não condizem com a nossa necessidade diária e que podemos agora, nessa oportunidade, doar. Quando a gente fala do frio, quando a gente deita num cobertor quentinho, a gente tem que pensar naqueles que não têm, que não estão podendo ter um cobertor quentinho. E muitas vezes nós temos 3, 4 cobertores na nossa casa. Então é o momento da gente se desprender e doar. É assim que a espiritualidade espera de nós. Kardec aqui nos seus comentários inclusive aponta isso, que a civilização dá oportunidade do homem praticar a caridade, praticar a compaixão, saber dividir o que tem com aquele que não tem. Um exercício importante que nós temos que fazer também nesse momento em que nós estamos vivendo é de olhar para quem tem menos. Normalmente, nós nos baseamos em quem tem mais.
e alimentamos ali o desejo. Meu vizinho tem um carro do ano, o outro vizinho tem uma casa enorme, o outro parente adquiriu um aparelho de última geração. Nossos olhos estão atentos a quem tem mais que nós. E aí então, angustiados e ansiosos, vamos em busca dessas coisas materiais. Nesse momento que nós estamos vivendo, é hora de olhar para quem tem menos que nós. E nesse exercício nós vamos descobrir o quanto somos abençoados, o quanto somos cheios de oportunidades de servir, porque vamos ver que temos muito e damos pouco. Então é hora da gente repensar, né? E compartilhar o que temos em nossa casa, que dá para servir e ser útil para outras famílias, para outras pessoas. Este exercício é o exercício da caridade. E é o exercício que a gente tem que fazer nesse momento para quando voltarmos à vida normal, entre aspas, a gente pondere muito antes de comprar, antes de consumir, né? Para que a gente possa aí ter mais controle do que é necessário. Sempre refletirmos, vai ser útil? Vou usar? Eu vou conseguir depois fazer bom proveito? Então, esse é o exercício, né? Aí temos uma mensagem de Emmanuel, psicografada pelo Chico, que vem bem completar esse estudo do Livro dos Espíritos. A mensagem chama Necessário e Supérfluo. Uns queriam um emprego melhor, outros só querem um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Então essa mensagem vem exemplificar bem o limite, né, do necessário e do supérfluo. Quantas vezes, em nome do supérfluo, a gente se desequilibra, a gente acaba buscando comprar algo além das nossas posses e depois passamos noites em claro, sem dormir, passamos a ter até perturbações, complicações familiares, tudo em nome dos bens materiais. Então, esse momento agora nos pede reflexão, nos pede equilíbrio para que a gente possa compartilhar mais, já que somos tão abençoados, né? Temos a oportunidade de ter uma vida confortável, então que possamos compartilhar mais. É comum nós vermos numa comunidade mais carente, uma comunidade socialmente e financeiramente menos favorecida, eles se ajudarem mutuamente. É muito comum. Eles compartilham o que eles ganham. Se eles ganham uma cesta básica, eles distribuem itens da cesta básica com os vizinhos, com a família, porque eles sabem realmente o que é passar fome, o que é passar sede, o que é passar necessidade. Eles, nesse momento, eles nos servem de exemplo para que a gente aprenda realmente qual é o sentido da vida. O sentido da vida é estarmos buscando doar tudo o que nos cabe, seja uma palavra amiga, um sorriso, um gesto,
mas também olhar para aqueles que têm menos e poder doar. Esse exercício muitas vezes é um dever, porque somos tão abençoados com a oportunidade do trabalho material, com a oportunidade de ter um poder aquisitivo um pouco melhor, então é um dever a gente poder olhar para aqueles que têm menos. É o que nos diz o Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Que possamos ter uma semana de paz, uma semana tranquila, refletindo e buscando doar e compartilhar com todos que nos rodeiam. Assim seja. Boa noite a todos. Nesta noite, vamos juntos buscar alguns exemplos que nos ajudarão não exatamente a compreendermos, porque acredito que até já compreendemos a lei de causa e efeito, mas sim tentarmos fazer com que essa lei se torne mais presente em nós, norteando nossos passos. No livro Céu e Inferno, por Allan Kardec, na parte em que ele coloca depoimentos de espíritos que relatam os sofrimentos pelos quais passaram, temos o do senhor Antônio B, naquela parte que ele coloca como expiações terrestres. Então, o senhor Antônio B, escritor de estimadíssimo merecimento, que exercera com distinção e integridade muitos cargos públicos na Lombardia, pelo ano de 1850 caiu aparentemente morto de um ataque apoplético. Como algumas vezes sucede em casos tais, a sua morte foi considerada real, concorrendo ainda mais para o engano os vestígios da decomposição assinalados no corpo. 15 dias depois do enterro, uma circunstância fortuita determinou a exumação a pedido da família. Tratava-se de um medalhão por acaso esquecido no caixão. Qual não foi, porém, o espanto dos assistentes quando, ao abrir este, notaram que o corpo havia mudado de posição, voltando-se de bruços e, coisa horrível, que uma das mãos havia sido comida em parte pelo defunto. Ficou então patente que o infeliz Antônio B. fora enterrado vivo e deveria ter sucumbido sob a ação do desespero e da fome. Evocado então na Sociedade Espírita, na Sociedade de Paris, em agosto de 1861, a pedido de parentes, deu as seguintes explicações. Então, quando ele foi evocado, ele se apresenta dizendo: que quereis? A pedido de um vosso parente, nós vos evocamos com prazer e seremos felizes se quiserdes responder-nos. Sim, desejo fazê-lo. Lembrai-vos os incidentes da vossa morte? Ah, certamente que me lembro, mas por que avivar essa lembrança do castigo? Efetivamente, fostes enterrado por descuido? Assim deveria ser, visto revertir-se a morte aparente de todos os caracteres da morte real. Eu estava quase exângue. Não se deve, porém, imputar a ninguém um acontecimento que me estava predestinado desde que nasci. Incomodam-vos essas perguntas? Será mister lhe demos fim? Não, podeis continuar. Por que deixastes a reputação de um homem de bem? Esperamos fosseis felizes. Aliás, por que deixastes a reputação de um homem de bem? Esperamos fosses feliz. Eu vos agradeço, pois sei que haveis de interceder por mim. Vou fazer o possível para vos responder, e se não puder fazê-lo, falo-á um dos vossos guias por mim. Podeis descrever-nos as vossas sensações daquele momento? Que dolorosa provação sentir-me encerrado entre 4 tábuas, tolhido, absolutamente tolhido, gritar
impossível. A voz, por falta de ar, não tinha eco. Ah, que tortura do infeliz que em vão se esforça para respirar num ambiente limitado. Eu era qual condenado à boca de um forno, salvo o calor. A ninguém desejo um fim rematado por semelhantes torturas. Não, não desejo a ninguém um tal fim. Ó cruel punição de uma cruel e feroz existência. Não saberia dizer no que então pensava, apenas revendo o passado, vagamente entrevi o futuro. Dissestes, cruel punição de uma feroz existência. Como se pode conciliar esta afirmativa com a vossa reputação ilibada? Que vale uma existência diante da eternidade? Certamente procurei ser honesto e bom na minha última encarnação, mas eu aceitar um tal epílogo previamente, isto é, antes de encarnar. Ah, por que interrogar-me sobre esse passado doloroso que só eu e os bons espíritos enviados do Senhor conhecíamos? Mas, visto que assim é preciso, dir-vos-ei que numa existência anterior eu enterrara viva uma mulher, a minha mulher, plena de vida e presa numa adega. A pena de talião devia ser-me aplicada, olho por olho, dente por dente. Agradecemos essas respostas e pedimos a Deus vos perdoe o passado em atenção ao mérito da vossa última encarnação. Voltarei mais tarde, mas de resto o Espírito Erasto completará esta minha comunicação. E aí temos a mensagem do Espírito Erasto. Por esta comunicação, podeis inferir a correlatividade e dependência imediata das vossas existências entre si, as tribulações, as vicissitudes, as dificuldades e dores humanas são sempre as consequências de uma vida anterior, culposa ou mal aproveitada. Devo, todavia, dizer-vos que desfechos como este de Antônio B. são raros, visto como, se de tal modo terminou uma existência correta, foi por tê-lo solicitado ele próprio, com o fito de abreviar a sua erraticidade e atingir mais rápido as esferas superiores. Efetivamente, depois de um período de perturbação e sofrimento moral, inerente à expiação do hediondo crime, ser-lhe-á perdoado este, e ele se alçará a um mundo melhor, onde o espera a vítima que há muito lhe perdoou. Aproveitai esse exemplo cruel, queridos espíritas, a fim de suportardes com paciência os sofrimentos morais e físicos, todas as pequenas misérias da terra. Que proveito pode a humanidade auferir de semelhantes punições? As penas não existem para desenvolver a humanidade, mas para a punição dos que erram. De fato, a humanidade não pode ter interesse algum no sofrimento de um dos seus membros. Neste caso, a punição foi apropriada à falta. Por que há loucos, idiotas, paralíticos? Por que morrem estes queimados, enquanto que aqueles padecem as torturas de longa agonia entre a vida e a morte? Ah, crede-me, respeitai a soberana vontade e não procureis sondar a razão dos decretos da providência. Deus é justo e só faz o bem. Erasto. Em seguida, Kardec faz um comentário, uma explicação, uma ampliação do que foi dito anteriormente. Esse fato não encerra um ensinamento terrível? A justiça de Deus, às vezes tardia, nem por isso deixa de atingir o culpado, prosseguindo em seu aviso. É altamente moralizador o saber-se que,
Se grandes culpados acabam pacificamente na abundância de bens terrenos, nem por isso deixará de soar cedo ou tarde para eles a hora da expiação. Penas tais são compreensíveis, não só por estarem sob nossos olhos, mas porque são lógicas. Cremos porque a razão admite. Uma existência honrosa não exclui, portanto, as provações da vida que são escolhidas e aceitas como complemento de expiação. O restante do pagamento de uma dívida saldada antes de receber o preço do progresso realizado. Considerando quanto nos séculos passados eram frequentes, mesmo nas classes mais elevadas e esclarecidas, os atos de barbárie que hoje repugnam, quantos assassínios cometidos nesses tempos de menosprezo pela vida de outrem, esmagado o fraco pelos poderosos sem escrúpulo, então compreenderemos que muitos dos nossos contemporâneos têm de expungir máculas passadas, e tampouco nos admiraremos do número considerável de pessoas que sucumbem vitimadas por acidentes isolados ou por catástrofes coletivas. O despotismo, o fanatismo, a ignorância e os prejuízos da Idade Média e dos séculos que se seguiram legaram às gerações futuras uma dívida enorme que ainda não está saldada. Muitas desgraças nos parecem imerecidas somente porque apenas vemos o presente. E para clarear que onde estivermos não fugiremos de nós mesmos, nem tampouco das consequências de nossos atos, vamos a mais um exemplo no livro Ação e Reação de André Luiz, em que o instrutor Druso, em trabalho junto a espíritos em sofrimento, em dado momento, uma senhora lhe diz: meu amigo, releve-me a intromissão. Quando partirei para o campo terrestre com meu filho, tanto quanto posso, visito-o nas trevas. Não me vê, nem me escuta. Sem se dar conta da miséria moral a que se acolhe, continua autoritário e orgulhoso. Paulo, no entanto, não é para mim um inimigo. É um filho inolvidável. Ah, como pode o amor contrair tamanho débito? Sim, exclamou Druso, reticencioso. O amor é a força divina que frequentemente aviltamos. Tomamo-la pura e simples da vida, com que o Senhor nos criou, e com ela inventamos o ódio e o desequilíbrio, a crueldade e o remorso, que nos fixam indefinidamente nas sombras. Quase sempre é mais pelo amor que nos enredamos em pungentes labirintos no tocante à lei. Amor mal interpretado, mal conduzido. Como se voltasse de rápida fuga ao seu mundo interior, acendeu um novo brilho no olhar, afagou as mãos da torturada mulher e anunciou: esperamos possa você reunir-se em breve ao seu rapaz na valiosa empresa do resgate. Pelos informes de que dispomos, não se demorará ele nas inibições em que ainda se encontra. Tenhamos serenidade e confiança. Enquanto a pobrezinha se retirava com um sorriso de paciência, o instrutor ponderou conosco: nossa irmã possui excelentes qualidades morais, mas não soube orientar o sentimento materno para com o filho que jaz nas sombras. Instilou nele ideias de superioridade malsã, que se lhe cristalizaram na mente, favorecendo-lhe os acessos de rebeldia e brutalidade. Transformando-se em tiranete social, que é um opressor social, o infeliz foi fisgado sem perceber ao pântano tenebroso, em seguida à morte do corpo, e a desventurada genitora, sentindo-se responsável pela sementeira de enganos que lhe arruinou a vida, hoje se esforça por reavê-lo.
E realizará semelhante propósito? Perguntou Hilário com interesse. Não podemos duvidar, replicou nosso amigo convincente. Mas como? Nossa amiga, que amoleceu a fibra da responsabilidade moral no excesso de reconforto, voltará à reencarnação em círculo paupérrimo, recebendo aí, quando novamente mulher jovem, então desprotegida, o filho que ela própria complicou nas antigas fantasias de mulher fútil e rica. Ser-lhe-á, na carência de recursos econômicos, a inspiradora de heroísmo e coragem, regenerando-lhe a visão da vida e purificando-lhe as energias na forja da dificuldade e do sofrimento. E vencerão no difícil tentame? Indagou meu companheiro de novo, evidentemente intrigado. A vitória é a felicidade que todos lhes desejamos. E se perderem na batalha projetada? De certo, falou o orientador com expressiva inflexão de voz, regressarão em piores condições aos precipícios que nos circundam. Depois de um sorriso triste, Druso ajuntou: cada um de nós, os espíritos endividados, em renascendo na carne, transporta consigo para o ambiente dos homens uma réstia do céu que sonha conquistar, e um vasto manto do inferno que plasmou para si mesmo. Quando não temos força suficiente para seguir ao encontro do céu, que nos confere oportunidades de ascensão até ele, retornamos ao inferno que nos fascina à retaguarda. Nos preparando então para a nossa prece, vamos rogar a Deus que nos ajude a buscar a serenidade, o equilíbrio em nossas ações, para que com confiança continuemos nossas lutas onde estejamos, que essas vibrações possam alcançar especialmente aqueles que se encontram em sofrimento, que possam sentir o amor e a misericórdia infinita do Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Tenhamos uma noite de paz.